Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos tratar de crédito rural. Um assunto extremamente importante, principalmente considerando o histórico de desenvolvimento do Brasil, onde o crédito rural constituiu a primeira base, de crescimento da economia. O Brasil foi, durante muitos anos, um país essencialmente agrário, exportador, principalmente concentrado em monocultura, originalmente no café. E hoje, mesmo com todo o processo de industrialização, a gente sabe o quanto que as nossas commodities ainda são importantes, principalmente dentro da nossa pauta exportadora. Nesse contexto, principalmente depois da organização do Sistema Financeiro Nacional, o Banco do Brasil e atualmente outras instituições financeiras, com uma participação importante das cooperativas, têm atuado pesadamente no segmento do crédito rural e mais recentemente, em 2013, com a entrada no mercado, com a participação da Caixa Econômica Federal, querendo, evidentemente, marcar o seu espaço nesse mercado que até então tem sido dominado pelo Banco do Brasil. Bom, o que é que nós vamos fazer? Hoje nós vamos tratar as questões de crédito rural e a maior parte das questões são da organizadora CESP e vamos pegar uma carona aí numa questãozinha só da Fundação Carlos Chagas. Antes da gente começar a discutir as nossas questões, nós vamos fazer ali uma revisãozona, bem geral, sobre o crédito rural para nos ajudar a discutir as questões. Nós vamos ver que, apesar da complexidade desse conteúdo, as matérias, as questões são bastante direcionadas, eu diria quase que carimbadas. Então não vai ficar difícil a gente trabalhar essas questões. Bom, a primeira coisa que nós vamos discutir são os objetivos do crédito rural. E esses objetivos constam lá no Manual de Crédito Rural, dentro lá do Banco Central. Bom, o primeiro grande objetivo é fortalecer o setor rural. Por que fortalecer? Porque não há condição de fortalecer um segmento sem um pesado programa de financiamento, Esses financiamentos têm, assim, o foco principal de estimular os investimentos rurais, principalmente os efetuados ali tanto pelos produtores quanto por suas cooperativas. O que mais? Favorecer um custeio mais adequado da produção e da comercialização de produtos agropecuários. Incentivar a introdução de métodos mais racionais, mais elaborados no sistema de produção para estimular tanto a produtividade e também estimular a geração de renda e também o melhor uso da mão de obra na agricultura familiar. A gente sabe o quanto que a agricultura familiar ainda é carente de metodologia, de tecnologia, e aí o crédito rural tem um papel importante nesse contexto. Bom, agora nós vamos tratar de um assunto que é muito perguntado nas questões, que é de onde vem o dinheiro que é aplicado no crédito rural. E muitas vezes vem alguma questão falando assim, olha, por uma questão de isonomia, uma questão de equidade, não pode haver subsídio, não pode haver subvenção para as operações de crédito rural. E nós vamos ver que muito pelo contrário, O governo tem muitas linhas subsidiadas, muitos recursos controlados, onde a gente tem exigibilidades tanto em relação ao depósito à vista quanto em relação à poupança, que as instituições financeiras têm que direcionar para o crédito rural. Vamos saber então de onde vem esse dinheiro, esse recurso que é aplicado no crédito rural. É muito comum perguntar assim, olha, quais são os tipos de recursos direcionados para o crédito rural? E aí vem lá na questão falando assim, olha, são os recursos controlados e não controlados. Só que nós precisamos ter o cuidado de saber o seguinte, o termo recurso controlado não quer dizer que a taxa de juros seja controlada, como nós vamos ver que tem aqui numa questão do CESP. Não é a taxa de juros que é controlada, é a fonte de recurso. Então, eu tenho recursos controlados, onde eles são acompanhados pelo governo, e não controlados. No bloco dos controlados, o que é que nós temos? Primeiro, os recursos obrigatórios, que são os recursos decorrentes aí da exigibilidade de depósito à vista. Bom, o que é essa exigibilidade, São aqueles recursos destinados às operações do crédito rural e que são provenientes do que a gente chama valor sujeito a recolhimento, relativo aí aos recursos do depósito à vista. Bom, o que é exigibilidade, dos recursos obrigatórios? É o dever que cada instituição financeira, que no caso recebe depósito à vista, tem que manter aplicado em operações de crédito rural o valor correspondente a 34%.
34% de quê? Dessa média aritmética desse valor sujeito ao recolhimento, né? Apurado num determinado período de cálculo definido na legislação. Bom, para isso a gente considera, né, para cumprimento dessa exigência, o que é considerado? Os saldos médios diários das operações relativas aí aos dias úteis. Então, nós temos depósito à vista, calcula essa média, né, dentro do período que é definido na legislação. Em cima dessa média, as instituições financeiras têm que direcionar 34% para o crédito rural. A Caixa Econômica, que até então não operava com crédito rural, começou a trabalhar em 2013, ela fica então, a partir da mudança na legislação, né, que autorizou a Caixa a operar no crédito rural, sujeita ao cumprimento dessa exigibilidade, só que ela, para ela se enquadrar nos 34%, ela tem aí um organograma, né, um cronograma, para ela garantir esse enquadramento. Então, qual é a regra para a Caixa? Do dia 1º de 2013 a 30 de 6 de 2014, ela tem que direcionar 13%, né? Então, 13% dessa média dos recursos sujeitos a recolhimento do depósito à vista para o crédito rural. Quando chegar de 1º de 7 de 2014 a 30 de 6 de 2015, aí ela tem que passar para 20%. De 1º de julho de 2015 a 30 de 6 de 2016, aí sobe para 27%. E a partir de julho de 2016, aí ela já tem que estar enquadrada aí nos 34%, como as demais instituições. Então, ela tem ali um cronograma, até porque ela está entrando no mercado, não tem expertise, né? E ainda tem que bancar a grande concorrência do Banco do Brasil, que já tem um histórico, né? Desde quando ele foi criado lá, né, em 1808, já tem esse histórico de experiência no crédito rural, então a Caixa tem que entrar nesse mercado mais devagar. Bom, então, o que mais? Então, eu tenho recurso obrigatório, esses 34%, né, da média do depósito à vista. O que mais que eu tenho de recurso obrigatório? Os das operações oficiais de crédito, sob supervisão do Ministério da Fazenda, então também são obrigatórios. Temos os de qualquer fonte destinada ao crédito rural, quando sujeita à subvenção da União, como sujeita à subvenção? Sob a forma de equalização dos encargos financeiros, inclusive aqueles recursos que são administrados pelo BNDES. O que isso quer dizer? Para incentivar o mercado, a instituição financeira vai conceder aquele crédito rural, mas a instituição pode falar assim, olha, eu não tenho condição de conceder esse crédito com uma taxa mais reduzida, porque os meus custos são muito elevados. Então, o que é essa equalização de custos? O Ministério da Fazenda, ele banca uma parte desses custos das instituições financeiras, de forma que elas possam, sem prejuízo, né, ou seja, com equilíbrio financeiro, conceder o crédito rural com uma taxa mais baixa, de forma que o Ministério da Fazenda complementa esse valor na forma de uma subvenção. Ok? Bom, o que mais que nós temos de recurso obrigatório? Os recursos aí oriundos da poupança rural. Então, todas as instituições que trabalham com poupança rural têm que direcionar 65% desses recursos, né, no crédito rural, de acordo aí com as condições definidas dentro do bloco dos recursos obrigatórios. Eu vou chamar a atenção aqui para o caso da caderneta de poupança, porque nós temos a caderneta de poupança normal e a caderneta de poupança rural. Quando eu tenho a caderneta de poupança normal, né, que é o foco principal do saldo, né, do estoque de conta de caderneta da Caixa, não só a Caixa, mas todas as instituições que operarem com essa caderneta normal têm que direcionar no mínimo 65% desse saldo para o financiamento habitacional. E quem tem a caderneta rural, 65% para o financiamento rural. Agora, não significa que quem trabalha com a caderneta normal não possa direcionar parte desse recurso para o segmento rural. Pode, até o limite de 10%. Então, caderneta normal, vai 65% para o financiamento habitacional, pode ir até 10% para o financiamento rural. Acho que eu fiz bagunça, né? Vou repetir. Caderneta normal, 65% para o financiamento imobiliário
e até 10% para o financiamento rural. Quem tem a caderneta rural, 65% para o financiamento rural e até 10% para o segmento imobiliário. Então tem um cruzamento, tem a prioridade de direcionamento do recurso, mas pode usar uma parte aí para fazer esse cruzamento entre o setor imobiliário e o setor rural, ok? Bom, temos também como recurso obrigatório os dos fundos constitucionais de financiamento regional, e aí vários fundos, cada um direcionado de acordo com as prioridades que são dadas para a utilização desse recurso. E, finalmente, temos aqui os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, é o chamado FUNCAFé, né? Que isso aí é histórico, porque o café sempre foi o principal produto aí da nossa pauta, né? Durante muito tempo. Bom, então eu tenho os controlados e quais os recursos que entram no bloco dos não controlados? Todos os demais recursos, que aí eles não estão sujeitos a um percentual definido de exigibilidade para aplicação e também não recebem, por outro lado, a subvenção do Estado para fazer a equalização dos custos, ok? Bom, o que nós vamos saber agora? Quem é que pode, né, ter acesso ao crédito rural? Então, qualquer pessoa pode ir lá e pedir o financiamento do crédito rural? Ó, o produtor rural, sim, né? Esse produtor rural, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Fique atento, porque às vezes vem a questão assim, olha, o crédito rural é destinado exclusivamente à pessoa física ou destinado exclusivamente à cooperativa. Não. Observe que aqui a gente pode, inclusive, ter o financiamento da área rural, o crédito rural, até para pessoa física e jurídica que não são necessariamente produtores. Então, vamos padronizar. Pode ser o produtor, pessoa física ou jurídica. Pode ser a cooperativa de produtores rurais, né? Agora, eu posso financiar também para pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, se dedique a algumas atividades que são afins à área rural. Por exemplo, olha, vamos supor que eu trabalho lá com a pesquisa ou a produção de mudas, né? Mudas ou sementes. Ó, mas tem que ter cuidado que tem que ser semente fiscalizada ou certificada, não pode ser qualquer semente, né? O que mais? Vamos supor que eu trabalho com pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial, né? Ou embriões, por exemplo, né? Posso também ter financiamento. Outra opção é quando eu trabalho com prestação de serviço mecanizado de natureza agropecuária, tanto em imóveis rurais, por exemplo, e inclusive até para proteção de solo, né? Eu sou uma prestadora de serviço para fazer esse cuidado com o solo. Ou então prestação de serviço de inseminação artificial. Aí, evidentemente, tem que ser feito lá em imóvel rural, medição de lavoura, atividades florestais. Então, essas atividades, mesmo se a pessoa física ou jurídica não for um produtor, mas essas atividades, né, que são aderentes aí à produção rural, ele pode ter acesso ao financiamento, ok?